extinção, eu recebi um convite da Unimed Petrópolis para fazer esta apresentação e que muito me honra, porquanto eu tive no meu viver profissional bastante tempo, até hoje praticamente, sou cooperado, mas eu tive passagem na Unimed junto de outros colegas, companheiros de atividade administrativa que me ajudaram bastante. Mas, principalmente, se a Unimed Petrópolis está completando 50 anos, eu estou completando 49 anos de prática de medicina. Então, isso para mim é realmente um motivo de muito elogio, porquanto que em todo o meu viver profissional, a Unimed sempre esteve comigo. Outro detalhe importante que eu considero foi que durante um determinado período em que eu fiz parte da diretoria da Unimed Petrópolis, junto com dois excelentes colegas, Dr. Shequib Antum, Dr. Humberto Banal, eu participei da diretoria, formando-me com o Shequib na época direção administrativa, e com o Banal eu fui também diretor administrativo e vice-presidente. Então esses momentos me trazem muita lembrança agradável. Foi muito gratificante, porquanto nós, na década de 80, tivemos grandes possibilidades de, verticalmente, oferecer um progresso para a Unimed Petrópolis. Foi muito boa a nossa gestão. A década de 80 marcou bastante, porque muitos outros momentos tivemos, por exemplo, o apadrinhamento da Unimed Três Rios, da Unimed Teresópolis, da Unimed Friburgo, em que nós participamos no sentido de fundação dessas companheiras da área serrana, e que até hoje mantemos um contato, um vínculo muito grande, porque hoje até a Unimed atua da região serrana. Estamos formados com esta ideia. Um outro detalhe muito interessante é que início da década de 90, exatamente em 1990, eu, participando da diretoria da Unimed, fui convidado a participar da direção do Hospital Unimed. Então foi a nossa direção, Humberto Banal, Romualdo e eu, que adquirimos a Casa de Saúde e Maternidade São Lucas, na qual eu já trabalhava desde 1974 no setor do berçário, porquanto que a minha formação profissional no final da faculdade foi em dois locais de perinatologia. Foi a maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, e o Instituto Fernandes Figueira, em Botafogo. Esses dois locais praticamente me conduziram para a área de perinatologia. E através exatamente dessa formação que eu recebi um convite de um colega que foi fundador da Unimed Petrópolis, Dr. Jaime Birman, para atuar no berçário da Casa de Saúde e Maternidade São Lucas. E lá fiquei por 21 anos atuando no berçário. E este foi um momento importante, porquanto que a direção de Humberto Banal e Romualdo depois de muitas conversações, tivemos interesse na compra, na aquisição da Casa de Saúde e Maternidade São Lucas, para torná-la o Hospital Unimed. E nesse momento, eu fui convidado a participar como primeiro diretor geral do Hospital Unimed. E assim conduzimos então o nosso trabalho, a nossa gestão, porque naquela época o Hospital Unimed era vinculado à Unimed Petrópolis, quer dizer, praticamente a nossa direção é a que geria o hospital. E tendo um colega da direção da Unimed, como eu, também como diretor do hospital, isso facilitava muito as resoluções, enfim, as soluções que nós precisávamos ter nesse processo de transição que foi realmente nas minhas mãos colocado. Mas tudo funcionou muito bem. Esse período eu também fiz
parte do Conselho de Administração da Unimed Petrópolis, depois do Conselho Fiscal, por volta dessa década de 80, década de 90, e mais recentemente, quer dizer, dentro do processo, dentro do próprio Conselho, por quanto que a direção da Unimed, ela é também a direção do Conselho de Administração, quer dizer, o presidente da Unimed Petrópolis é o presidente do Conselho de Administração. E nessa época a gente também conduziu bastante os interesses da Unimed, crescendo também o número de empresas, de usuários para o próprio desenvolvimento da Unimed. Isso foi muito interessante durante um período praticamente um período inicial em que a Unimed se destacou como uma empresa de assistência na área da saúde. E os colegas que fundaram Petrópolis tiveram muito interesse, porque participaram dessa fundação da Unimed de Santos, e tiveram muito interesse em dar continuidade numa Unimed aqui em Petrópolis. E assim foi fundada, então, a Unimed Petrópolis. Meu pai, Júlio Pinto Duarte, foi médico e foi também um dos fundadores da Unimed Petrópolis. Naquela época, eu também participei da direção, das atividades da direção da Clínica Pinto Duarte, da qual atualmente eu sou o diretor, mas meu pai, na época, como fundador, já passava uma série de conceitos cooperativistas que naquele período ainda estava amadurecendo junto da atividade dos colegas médicos de Petrópolis. Então eu tive também bastante conhecimento junto da Clínica Pinto Duarte, da qual eu também atuei junto com meu pai durante um grande período, e mais recentemente eu tenho um filho médico, o André Felipe Pinto Duarte, que ainda atua comigo junto lá na clínica e nas atividades médicas que nós temos como comum a mesma especialidade de neuropediatria.